pessoal do festival para organizar essa line-up. Então, hoje a gente está para falar sobre esse produto que está aí na tela para vocês, e o processo criativo dele chama Games e Profissões. Hoje eu dou aula numa universidade que chama Universidade de Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul. Apesar de morar aqui e dar aula na universidade, a gente tem um dos poucos cursos do Brasil de extensão universitária relacionada a esportes eletrônicos. Sou responsável pela área de games, de conteúdos de games da Campus Party Brasil, que é um evento de tecnologia que acontece aí pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro. Tem uma consultoria em games, numa empresa que chama Austin Move BMW, e tem um programa da Ubisoft. Na Campus Party, a gente desenvolve um espaço de conteúdos todos os dias da Campus Party, levando nomes dos games para esse espaço, onde ele não fica dentro da arena da campus, ele fica num lugar que a gente chama área open, que eu tenho por princípio que esse conteúdo de games ele tem que estar acessível para todo mundo, não só para quem comprou o ingresso. Ele é mais ou menos assim, não é um espaço gigantesco, mas é um espaço que a gente tem a possibilidade de desenvolver conteúdos muito legais para muitas pessoas. Bom, na universidade, isso eu sempre dou aula, né? A gente não ensina ninguém a jogar, mas a gente prepara pessoas para o mercado. Acho que basicamente a minha carreira de games, ela começa pelo amor aos games. O meu primeiro videogame foi um Atari 360. Tá? A primeira geração de games no Brasil, ela começa com um equipamento que chama Atari 360, e ele teve um concorrente nacional que chamava CCE, porque em 1980 existia uma coisa que era reserva de mercado no Brasil, ou seja, tinha uma parcela de produtos que podiam ser produtos originais, importados, o resto do produto tinha que ser produtos nacionais. Então nessa época não existia pirataria. Eles realmente pegavam o console e diversos equipamentos de tecnologia, traziam para o Brasil e copiavam exatamente igual. Lá começou a minha jornada e a minha história, mais ou menos, com games, apesar de ser uma apaixonada, ela começa na universidade, começando esse curso que é muito pioneiro, que é o curso em esportes eletrônicos. E aí eu acabo chegando, porque eu vou contar um pouquinho dos processos, de como a gente chegou lá e do processo criativo, mas quero mostrar um pouquinho um trailer exclusivo que ainda não saiu no lugar da Ubisoft, falando se você for perguntar para 100 pessoas diferentes o que é um videogame, com certeza você vai obter 100 respostas diferentes. Isso tudo muda quando um videogame chamado Channel App lançou um modelo de fitas intercambiáveis. O primeiro fliperama, de verdade, era um equipamento que se chamava Computer Space. Você vai ver que ele era uma peça de design maravilhosa. Pensa que antes que você deu play, quantas coisas aconteceram até que esse jogo chegasse no seu console, no seu PC ou no seu mobile. Das principais modalidades que existem, o Brasil teve time nos campeonatos mundiais e os times todos foram muito bem. Esse trailer ainda não saiu em lugar nenhum, tá? A gente está mostrando em poucos lugares ainda em primeira mão, tá? Ele não está nem 100% finalizado, tá, gente? Eu que peguei, né? Vou levar para vocês. Depois a gente resolve, a gente vai mostrar em primeira mão em alguns lugares. Como eu falei, esse foi o meu primeiro videogame. Ele foi responsável por diversas e milhares de aventuras que eu vivi no mundo dos games, onde eu tinha que, na minha cabeça infantil e ingênua, imaginar que simples 4 bits eram um carro de Fórmula 1. E na verdade era, sabe? Mas só dentro da minha cabeça. Quem jogava videogame nessa época tinha que ser extremamente criativo, tinha que ser absurdamente criativo para entender que, tipo, 5 pixels eram o Superman. A primeira geração de gamers do Brasil, ela começa aqui em 1986. Tá? Esse é o primeiro momento onde a população brasileira se depara com a possibilidade de jogar videogame. Essa aqui é a segunda geração de videogames do Brasil. PlayStation 2, um videogame que é muito popular até hoje no Brasil. Na época, ele também barateou muito ele não foi o videogame que barateou. O acesso
aos jogos ficou muito barato, porque com R$10 você conseguia ir ali na 25 de março, você saía com 3 CDs de jogos por R$10, era uma pichincha, você jogava. A geração que jogou no PlayStation 2 foi uma geração que mais jogou jogos diferentes na vida. Porque cara, a pirataria foi muito barato jogar muita coisa diferente. O que importa é que os videogames eles estão e eles fazem parte da vida das pessoas por muito tempo. Pegar uma geração de 1986, hoje ela já tem mais de 35 anos, já tem mais de 40 anos. Muitos jogam videogame até hoje. Antes disso, a gente não tinha gerações gamers, né? E era uma coisa cara, era difícil a gente ter gerações gamers em 1986, 1980. E aí as gerações se sucederam, né? Atari 360, o Nintendinho Famicom, Master System, Mega Drive, tudo começou a fazer parte da cultura mundial. Street Fighter mesmo é um jogo que existe até hoje, tá? É um jogo muito popular e as pessoas podem criticar, tem várias críticas contra o Street Fighter, aqui tem um pouquinho do Street Fighter 5, mas esse jogo é de 1987 e talvez vocês não saibam que ficou só famoso uma coisa que chamava Street Fighter 2. Quando o Street Fighter ficou famoso no Brasil, era Street Fighter 2. Esse aí que vocês estão vendo é o Street Fighter 1, é de 87. Tá? Muita gente nunca viu esses sprites que eu estou mostrando. Não ficou popular, só quem vai lá e pesquisa e sabe do Street Fighter 1. Aqui tem alguns jogos que ajudaram a compor a minha criatividade no decorrer do tempo. Vocês veem que são coisas muito diferentes, né? A gente tem desde corrida até aventuras. Eu quero dizer que eu joguei videogame a minha vida inteira e eu nunca tive vontade de portar uma arma de fogo, tá, gente? Eu joguei videogame minha vida inteira e eu nunca comi um cogumelo e nunca me joguei dentro de um cano. Então, cuidado quando vocês escutam na mídia sobre os videogames, tá? Antes de eu começar a minha turma na universidade no ano passado, eu dei print nas minhas telas para mostrar para eles o que eu estava jogando. Muita gente acha que quem trabalha com games joga videogame o tempo inteiro. Eu jogo videogame todos os dias, mas eu jogo bem pouquinho. Tá? A minha esposa está lá nos fundos falando assim, eu jogo videogame bem pouco, tá, gente? Há muito tempo, na verdade, focado em pesquisa e tendências de mercado. Hoje o que eu tenho instalado no computador, eu tenho instalado até hoje StarCraft, que é um jogo que me ensina muito sobre organização e planejamento. Mas no final das contas, como é que alguém que quer trabalhar na área de games pode entrar nesse mercado sem ser programador e sem ser streamer? Bom, eu nunca pensei em trabalhar na indústria, nunca pensei em ter um programa numa das maiores empresas do mundo. O que eu sempre falo para todo mundo, às vezes as pessoas dizem assim, eu quero muito trabalhar na Ubisoft, eu sou platina no Rainbow Six, eu já zerei todos os Assassin's Creed, e aí, como é que eu faço? Cara, ser bom num jogo só diz isso sobre você, que você é bom num jogo. Não diz que você tem as habilidades para trabalhar no mercado de games. E aí, como eu queria muito trabalhar no mercado de games, e aí eu tenho uma declaração que eu tenho feito em vários lugares, eu jogo muitos jogos e eu sou absolutamente ruim em todos eles ao mesmo tempo, tá? Você não precisa ser bom, porque não dá para você ser bom em todos os jogos. Então, em um ou outro eu comecei a estudar absurdamente games, por quê? Porque eu queria trabalhar com games dentro da universidade. Eu comecei a estudar, tipo um louco, consumir todo o conteúdo possível sobre games, não importa a área que vocês queiram entrar, estudar é o caminho, saber tudo sobre o que acontece naquela área. E aí, eu já desliguei. Estudar não significa jogar tudo que existe em todas as plataformas, tá? A gente não nem tem o console, tá? Eu tenho celular, e hoje mais de 50% da população brasileira, segundo a pesquisa Games Brasil, tem como preferência jogar no mobile e com PC. E aí, como é que a gente se prepara para entrar nesse mercado, onde parece que cada dia tem uma coisa diferente acontecendo e uma mudança diferente? Bom, fui estudar. Qual é o problema? Quando você quer estudar games no Brasil, se você quer estudar programação, tem um monte de literatura.
O palestrante antes aqui estava falando, né? Leia. Ele falou, né? A gente estava lendo, isso aqui não tem. Toda a literatura realmente que não está relacionada à programação de jogo está no exterior, não vem para o Brasil. E aí, tipo, give your chance, né, gente? Dá seu jeito de encontrar os livros. Eu trouxe aqui alguns livros que eu usei para começar a criar um referencial bibliográfico dentro da universidade. E aí, gente, esse, para mim, está aqui mais à direita, esse azul com amarelo, é um dos melhores livros de esportes eletrônicos que existe no mundo, e ele só existe em alemão. E a gente conseguiu, né? A gente conseguiu o livro, tacou no Google Tradutor para conseguir ler, para trazer o conteúdo para o Brasil. Aí eu consegui acesso às pesquisas que os livros traziam, e claro, por causa da universidade eu consegui ter acesso ao banco de pesquisas, das pesquisas que eles citam, né? Hoje, se você quer procurar uma pesquisa científica em alguns bancos de dados que existem pelo mundo, é um pouco complicado. Mas como quem tem algum e-mail universitário cadastrado consegue ter acesso às informações, e aí se tornou um pouquinho mais simples. Com isso eu tive a oportunidade de pela primeira vez trabalhar num evento de games, um evento super pequenininho no Rio Grande do Sul, que chamava Poa Geek Week, e aí eu comecei a minha trajetória fazendo as coisas que eu queria fazer em games. E aí tive a oportunidade de levar um curso diferente do que era ensinado do academicismo tradicional para dentro de uma universidade, que é a Universidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, onde a gente prepara profissionais para trabalharem no mercado. Hoje a gente não se preocupa em ensinar ninguém a jogar. A gente quer que todo mundo entenda o que acontece no universo gamer e que todo mundo consiga se comunicar. Hoje, para quem não tem relacionamento com games e quer chegar numa publisher, quer chegar num time ou num lugar assim, parece que as pessoas estão falando outra língua. E é verdade. Muita gente na indústria diz assim: Rodrigo, quando eu tenho que contratar alguém para a empresa, eu preciso contratar um outro nerd que nem você para sentar do lado dessa pessoa para explicar para ela o que está acontecendo. É muito difícil pegar um advogado trabalhista e sentar ele do lado de um atleta que vai dizer: não, eu vou treinar 10 horas e está tudo bem, é o que eu quero, e quando eu terminar o meu horário tradicional de trabalho, de treino, eu vou para casa e vou continuar jogando. Isso não fazia sentido na cabeça dos caras, então a gente começou a preparar profissionais do mercado. Prestem atenção que por enquanto ainda não cheguei no soft, tá, gente? Só estava preocupado em dar aula. Tem uma coisa que eu quero trazer para vocês, é que às vezes a gente chegar no sonho da gente não é uma linha reta, sabe? Você visualizar assim, sei lá, eu vou trabalhar na Microsoft e vai ser uma linha reta até chegar lá. Você vai fazer muitas coisas para chegar lá que vão compor a sua trajetória até chegar nessa empresa. E a gente começou a trabalhar e ensinar um monte de coisas sobre o universo dos games e esportes eletrônicos que as pessoas não pensavam, era um conhecimento muito restrito. Hoje, quando eu acabei de falar assim, mais de 50% das pessoas jogam mobile, segundo a pesquisa Games Brasil, as pessoas não sabiam o que era Games Brasil. Eu comecei a mostrar para as pessoas de onde vêm essas estatísticas. Mundo dos games parece que é entretenimento, parece que é só diversão, mas tem muita estatística e a gente precisa mostrar todos os fundamentos estatísticos de tudo que está acontecendo para convencer as pessoas. Hoje não adianta só dizer: a indústria dos games ela rende muito mais que o cinema e a música junto. Todo mundo sabe disso, mas parece que as pessoas não estão nem aí. Então pega as pesquisas, começa a mostrar as coisas para as pessoas. Aí elas começam a acreditar. Quando eu entrei para a universidade, logo eu tive a oportunidade de começar aos conteúdos da Campus Party. Mas dentro da minha cabeça tem uma cultura dentro da Campus Party Brasil, que é a cultura do Just Dance. Todo mundo conhece Just Dance? Alguém não conhece Just Dance? É um jogo de dança, tá? Onde você vê a imagem na tela, você tem que dançar ao mesmo tempo. E o Just Dance agora, ele foi escolhido como um dos esportes eletrônicos olímpicos, né? Então vai ter uma Olimpíada do COI, né? Do Comitê Olímpico Internacional sobre Esportes Eletrônicos, e o Just Dance foi um dos esportes escolhidos
Eu sou apaixonado por esse jogo, por essa música especialmente, que é o Don't Stop Me Now, uma das coreografias favoritas. Então o Ubisoft sempre teve ali, tipo, putz, sou um fã, sou um apaixonado. Mas o que eu fazia era isso. Eu dava aula. Sou apaixonado por dar aula. Semana que vem começa a minha turma nova. Estou super empolgado. Todo começo de turma, tipo, uma felicidade muito grande. Mas aí o que acontece? Um dia, uma pessoa da Ubisoft tem acesso aos conteúdos da minha aula. E é por isso que eu falo. Não faça as coisas só mirando ali onde você quer chegar. Faça bem as coisas que você quer fazer, porque o universo vai trazer de volta quando você fizer coisas boas. E um dia eu tô lá, meu telefone toca, e ele diz assim: oi Rodrigo, tudo bem? Eu vou fazer uma piada aqui, quem não for muito nerd eu vou traduzir depois da piada. Oi Rodrigo, tudo bem? Aqui é o Ezio. O Ezio é um personagem do Assassin's Creed, tá? Pra mim era como se o Ezio estivesse me ligando, né? Oi Rodrigo, tudo bem? Aqui é da Ubisoft, tudo bem? A gente quer conversar. O que eu fiz, sabe? Pô, cara, os caras estão chateados que eu usei o jogo deles no curso. Me ferrei, botou uma multa. Acabou. E aí ele disse assim: não, o que acontece? A gente quer que você venha aqui trabalhar com a gente. E aí o meu sentimento foi igual dessa cena aqui. Pra quem não conhece isso aqui, é uma cena lá dos anos 90, quando o menininho ganhou o Nintendo 64. Assim, um GIF super famoso, tipo, ele fica Nintendo 64! É um GIF super famoso. Eu fiquei que nem um menininho nessa hora. E eu comecei a pesquisar as coisas que a Ubisoft estava fazendo no mundo, naquele momento. E nesse momento eu disse: não, gente, eu sou um professor. Eu dou aula para as pessoas, eu ensino as coisas para as pessoas. Eu fui lá na plataforma deles e vi, putz, eles têm programa para a Fernália, eles tinham o programa do Defante, tinha o Poça, tem o Rato Borrachudo, a Milena. Eu disse: caramba, quem sou eu? Quem sou eu perto do Rato Borrachudo da Milena? Quem sou eu perto do Defante? Cara, o Defante foi para a Copa, voltou com sorte vivo para o Brasil, sabe? Quem sou eu perto do Defante? Não, e aí eu entrei no modelo, eu vou começar a me preparar para essa parada agora. E aí comecei, caraca, como é que eu vou criar um programa para uma das maiores empresas do mundo? Vocês não sabem, mas a Ubisoft, ele tem campanhas incríveis de mídia. Eles têm uma propaganda de um dos jogos com Pepe e Neném, tá? Porque teve um jogo da Ubisoft Internacional onde dois personagens eram iguais a Pepe e Neném, eram irmãs. Puta, cara, a gente tem que trazer para o Brasil, tem que fazer Pepe e Neném. Eles fizeram um vídeo com o El e Chan numa ilha, que era o jogo do Far Cry. O jogo do Far Cry vai ser numa ilha. Pô, vamos trazer o El e Chan para cantar sobre o jogo numa ilha. Quando eles fizeram, teve um dos Assassin's Creed, que eu não vou lembrar qual, acho que é o Valhalla. Os vikings, eles tinham uma coisa de ter uma competição de rimas. O que a gente vai chamar no Brasil para fazer uma campanha? E aí chamaram, como chama? Dois repentistas, Castanho e Caju, acho que é isso, não vou lembrar, desculpa, é isso? Isso. Dois repentistas para fazer. Trouxeram o jacaré do El Chan para fazer a campanha do Just Dance. Mas, cara, eu sou professor da Universidade do Interior do Rio Grande do Sul. Comecei a preparação, não, vou criar o programa mais animal que eu conseguir com o que eu sei. E aí comecei a planejar. Planejamento é tudo. A gente imagina que é só ser criativo, só jogar um monte de ideia para o universo. Tive a ideia que isso é incrível, jogar as ideias para o universo. Nada funciona se você não planejar as suas ideias. Tá? Não adianta ser a pessoa mais criativa do mundo se você não tiver um planejamento em cima disso. E eu comecei a pensar, bom, como é que eu vou criar um conteúdo diferente? O mundo dos games, ele já tem um monte de tipo de conteúdo. Você liga no YouTube, tem um streamer. Você põe na Twitch, tem um monte de streamer fazendo um monte de coisa diferente. Rede TV hoje tem programa de games. Final de semana passada teve uma matéria sobre futebol, games no Esporte Espetacular. Como é que eu vou fazer uma coisa que seja diferente? Eu sou professor, eu não sou um streamer. Já fazia palestra antes, mas é muito diferente. Como é que eu vou fazer um roteiro?
montar um semestre de aulas é completamente diferente de você montar um roteiro para as pessoas. A única coisa que eu pensei é, se tudo é errado, eu vou rezar para o editor ser bom demais. Porque o editor salva a vida das pessoas dentro do processo. No final das contas, dentro da universidade, o que a gente fazia era basicamente isso aqui, tá? Isso aqui são profissões relacionadas aos esportes. A gente começa a mostrar para as pessoas que quem quer trabalhar com esportes eletrônicos, por exemplo, tem um monte de coisa que a pessoa pode fazer que não está relacionada a seu atleta específico. Pensa que dentro desse primeiro círculo azul escuro, o jogador de alto nível não está dentro dessa roda. Ele está ali, ele é tipo 1,5. Ó, tem uma roda muito grande por fora, que é a roda 2, uma muito pequenininha por dentro, que é a azul, que é a roda 1, e tem uma coisinha ali no meio, que é o 1,5. Ali está o atleta. A gente precisa mostrar para as pessoas que existe um monte de possibilidade. Eu estou lá, ó, tem ali educação, sou professor, trabalho com esportes eletrônicos, agora trabalho muito mais. Desculpa, tinha alguém falando que eu volto. Quando surgiu essa oportunidade, eu estava no hype, eu tinha acabado de receber o convite para assistir o Campeonato Brasileiro de LoL dentro do estúdio da Riot, até agora, eu estava bem louco, estava felizão, esse foi o primeiro ver. Tem áudio, eu não sabia que tinha áudio. Então eu estava super na pegada, porque todo mundo imagina que esporte eletrônico é só isso aqui, né? E a gente criou um produto. Quando a gente cria uma coisa, dentro da nossa cabeça do artista, visão do artista, tá? É o produto mais incrível do mundo. A gente vai criar um programa, vai chamar eSports Academy, vai ser animal, a gente vai arrebentar, vamos levar isso para Montreal, mostrar para os caras, e eles vão amar, e vão pegar esse nosso programa e vão transmitir no esporte do mundo inteiro. Vai ser uma loucura. Chegou lá em Montreal, não ficou tão legal. Por quê? Porque na verdade a Ubisoft, sobre eSports, a Ubisoft só tem um grande eSports, que é o Rainbow Six. Tá? Então a gente vai fazer uma sequência de programas inteiras sobre eSports. Não sei, né? E aí veio não, e a gente começou a repensar o produto e a gente começou a querer falar de outras coisas. Isso aqui, para quem não conhece, é o Círculo Mágico do Zynga, está relacionado a games, e ele criou isso muito antes do videogame, tá? Era só simplesmente sobre o ato de jogar. E tipo, e se a gente levar para o grande público, como é que funciona o Círculo Mágico? Legal, top demais, vamos botar. Só que isso não tem necessariamente a ver com esportes eletrônicos. E a gente começou a fazer vários e se. Todo mundo conhece a técnica do e se, né? E se a gente fazer assim, e se a gente fazer assim, vai falar sobre o e se depois ali. A Aline que está ali, que depois vai falar sobre aprendizagem criativa, está aqui na sequência da minha palestra, ela vai falar mais um pouquinho sobre como é que funciona o e se. E se a gente falar sobre a evolução dos videogames? E se a gente falar sobre a indústria gamer, muito mais do que as pessoas imaginam? Tem uma coisa que está aqui, distribuidoras. As pessoas hoje não param para pensar o quanto o mundo das distribuidoras, que está relacionado ao varejo, mudou. Quando eu era muito jovem, eu tinha que ir numa lojas americanas, mesmo, sei lá, e comprar uma fita e voltar para casa com essa fita e jogar ela até assim, enjoar, para depois, no Natal ou no Ano Novo, no Natal ou no aniversário, ter que poder comprar uma fita nova. Hoje em dia não existe mais esse tipo de varejo, é só colecionador. Você entra lá na Steam, você compra o que você quiser. Como é que a gente começa a mostrar para as pessoas um monte de notícia que está saindo? 3 a 4 brasileiros jogam algum jogo. Amor pelo jogo mudou a vida das pessoas. A Anitta, uma das maiores, falando na Forbes. A Anitta falando na Forbes sobre videogame. Como é que a gente mostra isso para as pessoas? Mas mais importante que isso, a gente fez uma pergunta muito importante. E se a gente fizer um programa sobre games que não seja só para público gamer? E aí, tem uma pessoa tirando a foto, vou deixar a Anitta aí mais um pouquinho. Deu? Vou tirar a Anitta agora. Isso aqui é super legal. Hoje todo mundo joga no mobile, tem um joguinho,
sei lá, um Candy Crush da vida. As pessoas não sabem que hoje, se hoje a gente pode jogar o Candy Crush no celular, é por causa desse cara, é por causa deste dia específico. Por que por causa desse dia específico? As pessoas não param para pensar, porque até este dia específico, todo o celular, por padrão, tinha teclado. Você já pensou você jogar um Candy Crush com teclado? Não vai funcionar. Como é que eu vou jogar um Wild Rift? Como é que eu vou jogar um Clash Royale com teclado? E mais importante que isso, como é que a gente cria um conteúdo, um único conteúdo, que a gente possa replicar ele em todas as plataformas? Cada plataforma que tem aqui tem uma forma de consumo, tem um tempo de consumo e tem um algoritmo que diz o que vai indicar. E a gente chega e diz assim, ó, não, vamos fazer um programa do jeito que a gente quer, vamos pedir para um monte de gente validar, mas vamos botar ele só na nossa plataforma e dane-se o mundo, vamos fazer para a nossa galera. Uma das coisas, muita gente me procura hoje dizendo assim, Rodrigo, eu quero começar uma carreira na Twitch, como é que eu faço? Começa. Tá, mas e aí? E as primeiras pessoas que vão me assistir? As primeiras pessoas que vão te assistir são os teus amigos e os teus familiares. Você não imagina que amanhã você vai começar um canal na Twitch ou no próprio TikTok e vai ter centenas de pessoas te assistindo. As primeiras pessoas que vão te assistir são as muito próximas de você. E a gente disse, então vamos fazer um programa que só para as pessoas próximas da gente assistirem. E a gente botou nessa nossa plataforma. A gente botou 4 episódios no ar. Então a gente botou esses 4 episódios no ar, ferrou. Oi, tudo bem? Aqui é da Pluto TV. Vamos levar o programa de vocês lá para a Pluto TV? Vamos. Oi, tudo bem? Aqui é da Samsung, vocês já têm uma parceria com a gente. E se a gente levar o programa novo de vocês lá para a Samsung TV? Vamos. Vai dar mais um monte de outros canais que a gente ainda não pode falar. Talvez até no trailer já tinha mostrado alguns. Não sei. Não posso falar que vai estar na LGTV. Não posso falar mais um monte de coisa. Não lembro. E aí as pessoas começaram a ver e curtir. Porque a gente não tinha uma responsabilidade com o algoritmo. Quando a gente abre o TikTok, tudo é muito parecido, na verdade. Quando a gente põe no YouTube, tudo também é muito parecido. A gente queria fazer a coisa do nosso jeito. E aí eu sou jovem ainda, mas um jovem, geração antiga MTV, tinha aquela coisa da MTV antiga, né? Oi, tudo bem? Ah, tá, achei que você estava só me abanando. Tô brincando. Cromaquizão nas costas, né? Bancadinha até aqui. E aí, pessoal, diz que MTV. Cara, a gente queria fazer isso. Sabe? Porque daí a gente podia jogar um monte de coisa na tela. A gente não queria um ambiente estático. A gente foi fazendo tudo desse jeito e foi dando certo que a gente criou games e profissões. Mas muito utilizando criatividade ou já pode ir arrumando sua palestra lá, que daí eu já passo o microfone para a gente direto. A gente criou games e profissões. E a gente para de falar de esporte eletrônico, tá? E a gente começa a falar sobre um monte de coisa de games que a gente queria falar para as pessoas. Porque na verdade era isso. A gente só deu uma estrutura para o nosso pensamento criativo. E aí, essa aqui é uma das gravações que a gente fez lá dentro do estúdio. Então, só tinha essa abertura do programa. Bem, essa abertura do programa. Sim. Então, para a gente começar. Olha o que eu falo para vocês, ó. MTV dos anos 90, no ápice, chroma key, coisa passando atrás. Sim. Então, para a gente começar, isso é super importante. Mobile não é uma modalidade, gente. É uma forma de se relacionar com o conteúdo. Quero trazer para vocês um fenômeno social que o Brasil passou e passa até hoje. Porque quando eu faço com chroma key, eu não só posso ser criativo do jeito que eu quiser, mas aí eu cheguei para a editora e disse assim, Rodrigo, o que você quer fazer? Eu disse, mano, faz o que você quiser. A minha parte, eu já fiz.
ir lá, levar o conteúdo, gravar. Seja que aí, cara, ele traz toda essa coisa assim, meio game, meio pixel. Vocês podem ver que toda a estrutura do programa, os mais jovens não vão saber, tem uma coisa meio TV dos anos 80, que é isso aqui, ó. Esse riscadinho, né, da TV meio fora de sintonia, desfocada, os pixels rolando, as frases entrando nas laterais. Isso tudo foi uma obra de arte dos guris, e a gente entra como primeiro programa exclusivo Ubisoft TV, que a gente vai estar desenvolvendo uma linha que chama Ubisoft Exclusives. E aí surgiu Games Profissões, esse print ainda de quando a gente só tinha 4 programas, hoje a gente tem 10 programas e a gente está em pré-produção para fazer a segunda temporada. E aí, de uma ideia, que era a ideia principal, né? Nossa, eu quero fazer o eSports Academy, tem aquela coisa muito forte que a gente fala em startups, né? Se apaixone pelo problema e não pela solução. No mundo startupeiro, a gente fala isso o tempo inteiro, né? Se apaixone pelo problema e não pela solução. Dentro dos games lá, no Games, a gente se deparou com a mesma coisa, sabe? Se apaixone pelo conteúdo e não pelo tema. O tema que a gente queria falar era só sobre esportes. E a gente acabou se apaixonando pelo conteúdo que a gente queria levar. Bem, antes de eu acabar e passar o microfone aqui para a Aline, esse é o meu Linktree. Vocês podem assinar lá. Todas as novidades que eu estou colocando, eu coloco lá. Ah, Rodrigo, mas puxa vida, quanto eu tenho que pagar para assistir o Games e Profissões lá? E saber um monte sobre o mercado de games? Zero. Não precisa pagar nada. Você acessa Ubisoft TV, assiste todos os conteúdos da Ubisoft, ou você tiver muito TV. Ai, gente, vou mandar um Instagram para vocês que a Thalina não está aqui. Esse meu que eu fiz agora aqui, quando eu me perco, eu fui orador da universidade, quando eu me formei na faculdade, eu fui orador, tinha uma oradora comigo, e eu disse, Rodrigo, como é que eu faço para, se eu errar, o que eu faço? Eu disse, só não faz, que eu errei, não, eu fiz, não, então, eu sempre faço isso, que não é. Assiste de graça, de qualquer lugar, tá? De qualquer plataforma. Quem quer estudar comigo esse semestre não dá mais, só semestre que vem, mas fique atento aí nas minhas redes sociais. É tipo um curso muito barato. A gente quer, nosso objetivo da universidade não é ganhar dinheiro com esse curso, é formar um mercado onde as pessoas possam ter conhecimento para ir adiante no mercado de esportes eletrônicos. Assistam Games Profissões. Peraí, tinha uma outra coisa que eu queria falar para vocês. Lembrei. Games Profissões, todo mundo sabe que o Defante é o cara do momento, o cara mais badalado da história e recente do Brasil, né? E aí a gente está umas 3 semanas atrás, a Ubisoft tem lá, quando vocês entram no Ubisoft TV, vai ter os programas mais assistidos. Isso é uma média semanal. Desde que entrou o programa do Defante, o Defante nunca deixou de ser o programa mais assistido da Ubisoft TV. Quando a gente botou os 10 programas no ar, eu tenho maior respeito pelo Defante, gente. Ele é um cara incrível, mas ele nunca mais voltou para o primeiro lugar de programa mais assistido da Ubisoft. A gente ficou com esse lugar aí. Estou super feliz de estar aqui no festival compartilhando com vocês. Alguém tem alguma pergunta para fazer? 0 perguntas. Aqui tem uma pergunta. Meu professor, quando vocês estiverem numa palestra, alguém fala assim, alguém está fazendo uma pergunta? Eu sei isso por causa da Campus Party, lá onde eu coordeno. As pessoas não vou fazer a pergunta, né? Fico com vergonha, se a pergunta for ruim. Não importa, a pergunta pode ser péssima. Sempre que o palestrante pegar o microfone de volta, ele vai dizer assim, nossa, boa pergunta. Sempre, nenhuma palestra que vocês forem na vida, vocês vão ver o cara dizer assim, essa pergunta foi ruim. Sempre não, ótima pergunta. Minha pergunta é, você joga do que no UOL? Do que eu jogo no UOL? Ótima pergunta, boa essa. Então, tradicionalmente eu não jogo com uma classe só, tá? Por causa do curso, eu tento jogar com o máximo de personagens possíveis, com o maior número de classes possíveis, todos os jogos, porque quando você trabalha com games é muito importante você saber conversar. Uns dias atrás a gente estava num evento com uma pessoa muito importante da indústria, não posso dizer nem o nome da empresa dele,
E aí a gente está lá num momento, era um evento super executivo, e aí ele está do meu lado e ele me dá uma cutucada assim, diz assim, ô seu Baque, bom, eu não vou dizer o nome do jogo também, senão vocês vão matar a charada. Tem bronze, tem um ferro depois do bronze, o cara é alto executivo da empresa. Então essas coisas são super importantes, sabe? A gente tem que saber tudo o que acontece no jogo. Mas foi uma boa pergunta, muito obrigado. Mas, tipo, eu jogo sobre um monte de coisa. Como a gente, na universidade, a gente tem muito aluno, os alunos sempre querem trazer alguma coisa. É obrigatório saber tudo? Não é obrigatório saber tudo, sabe? Mas saber um pouquinho sobre tudo o que acontece é super interessante. O próprio jogo da Ubisoft, que é o Rainbow Six, de todos os jogos, é o jogo que eu sou o pior de todos, é o jogo mais difícil para mim. Aqui uma perguntinha, qual? Rodrigo, para quem tem um jogo como hobby, Ok. e não atua na área, né? Gostaria de atuar. Como começar a trabalhar, se desenvolver sem deixar jamais esse hobby? Ontem da noite eu estava falando com a Aline, né? Ela disse assim, nossa, que legal, né? Você trabalha com o que você ama. Eu disse, é verdade, trabalha com o que você ama e odeia uma coisa a mais. Mas é brincadeira. O conceito de amador, a gente tem que repensar ele muito, tá? Candy Crush tem mais de 5.000 níveis. A pessoa que passou do nível 1000 em Candy Crush, essa pessoa não é mais um amador de Candy Crush, tá? Ninguém chega no nível 1000 de alguma coisa ocasionalmente. Não, só uso assim, de uma forma amadora. O que é uma coisa importante? Vou chutar aqui, tá? Eu acho que você trabalha em alguma área criativa, talvez focada em marketing, alguma coisa assim. E você quer trabalhar na área de games, jogue coisas diferentes. Jogue coisas diferentes, saiba mais coisas sobre o mercado, mas não é só saber sobre o mercado. Aquilo lá que eu mostrei, que chama ecossistema dos esportes eletrônicos, com frequência é pergunta de processo seletivo em empresas que trabalham com games. Chega lá e não sabe, não importa o que você é o melhor na sua área, jornalista. Tá? O mercado hoje carece muito de jornalista de games e advogado de games. Porque os caras podem ser tipo, mais top na sua área, mas não sabem conversar sobre games. E guardar esse... Eu tenho meu jogo do momento certo, que é o Overwatch. Tá? Quando Deus chega agora, eu quero simplesmente jogar e relaxar. Não que eu não estou jogando para estudar, é o Overwatch que eu vou. Então, assim, guarde o seu jogo para o momento de lazer, fora de trabalho, e entenda os outros jogos, aí sim, como estudo e profissão. E aí uma coisa muito importante para quem quer estudar games, se você for para um servidor de games, se concentre em jogar, não partidas ranqueadas. Porque no ranqueado o pessoal está jogando muito sério, o pessoal quer evoluir muito. E às vezes a gente está lá simplesmente para entender dinâmicas e jogabilidades. E isso atrapalha as outras pessoas. Pegue outros modelos de jogos, até vai facilitar o entendimento da pessoa. Não sei se eu respondi essa pergunta, espero que sim. Mais alguma pergunta? Todas as perguntas são boas. Aqui tem uma pergunta. Bom, boa noite. Meu nome é Rafael Cabe e eu sou estudante de jogos digitais do Senac. Aí o meu foco é um pouquinho mais diferente. Eu quero trabalhar na parte de desenvolvimento mesmo de jogos, não tanto na parte de esportes. Como é que está o cenário de empresas desenvolvedoras de jogos no Brasil? Por enquanto ainda está crescendo, a grande maioria é mais no nível indie, assim, mas gostaria de saber se a Ubisoft ela está buscando profissionais desenvolvedores brasileiros para ajudar a desenvolver seus jogos. Deixa eu só complementar. Ele é meu filho e o time deles ganharam o Brasil Game Show ano passado. Bom detalhe. Um detalhe sem pouca importância. Qual categoria? Peraí. A gente participou da BGS Game Jam, que foi um hackathon, um evento que a gente teve que
desenvolver um jogo, protótipo de um jogo em 3 dias. Aí a gente acampou lá, tudo, e minha equipe saiu vencedora. Que legal, cara. Parabéns. Obrigado. Mercado de games no Brasil e no mundo está super aquecido, falta de mão de obra em diversas áreas, jornalismo, publicidade, direito, seja lá o que for, tem uma vaga para você no mundo dos esportes eletrônicos. Se você tem uma dúvida, assista o documentário da Loud sobre Free Fire, tem na Globoplay, tive que puxar fundo da memória, se eu não tinha certeza, onde mostra muito o trabalho de professores de educação física e fisioterapeutas dentro de um time de Free Fire. Quanto à programação, o mercado está muito aquecido, não só para games de verdade, AAA, indie, mas também como ambientes gamificados e outras soluções que buscam uma relação com os games. A Ubisoft tem a Ubisoft da França, que é onde se produzem os jogos de verdade, tem uma pessoa que é programador direto do Rio Grande do Sul. Tem um outro mercado para quem quer trabalhar com programação especificamente, muito aquecido, que é especialistas em alguma coisa. E aí esse mercado de especialistas em alguma coisa não é para trabalhar diretamente numa empresa, mas é para trabalhar em todas as empresas. Então, tipo, a pessoa que é especialista em fazer o design de folhas de árvores e gramas. Pessoa que é especialista em modelagem de água. Tá? Tudo isso é uma área ultra especializada. Existe, para quem não faz bem, tem as pessoas fixas do estúdio que programam o jogão em si, tá? O que o personagem faz, toda a história, todo o storytelling, mas todo aquele ambiente em volta não são pessoas de dentro da empresa, tá? São terceiros. Então, o cara que desenhou todas as árvores do Red Dead Redemption, ele desenhou também para outras coisas. Então, assim vai. Então, tem bastante espaço no mundo todo. Não precisa mais você estar regionalizado, tá? A Ubisoft é um exemplo disso. E tem visão disso. Se você for muito bom em uma coisa, talvez valha mais a pena você ser super especializado nisso, sei lá, gotas de água da chuva. Do que tem chuva, cara, isso é super difícil fazer. Então, se você for muito especialista em alguma coisa, se especializa. Nessa área, mais alguma pergunta? Não? Não, nem tem mais tempo. Posso eu mesmo apresentar? O quê? Ali? Pode. Então, já que eu já estou aqui com o microfone na mão, vou apresentar. Vamos só bater palma primeiro. Obrigado. Vou apresentar para você ali. Galera, vai ter mais. Não é a última, mais não é a última. 40, Desculpa, não é a última. Não é. Fiquei com o microfone na mão só para falar bobagem, gente. Quero chamar a nossa penúltima palestrante da noite, a Aline, especialista em educação. Muito bem-vinda, Aline. Olá, tudo bem? Como você está? Tudo em casa. Eu peguei o microfone, é muito difícil eu soltar. A Aline, recentemente, participou do Salt Summit Brasil, um dos maiores eventos de inovação do mundo. Foi painelista do Gramado Summit, semana passada, falando sobre aprendizagem e inovação. Deixo vocês com ela. Pessoal, muito obrigado por terem me escutado. Aline, qual é todo o seu? Boa sorte, parabéns. Obrigada, Rodrigo.